Você já ouviu falar sobre perfis de comportamento? O estudo do comportamento humano ele vem há milhares de anos, desde lá dos gregos, passando por alguns filósofos. Nos anos 20, teve um cara chamado William Marston que desenvolveu uma avaliação, um questionário, onde ele consegue identificar qual o tipo, entre outras coisas, qual o tipo de comportamento da pessoa. E a partir desse cara, diversas ferramentas de análise comportamental foram desenvolvidas. E o que a gente tem basicamente? Quais são os perfis de comportamento? São 4. E aqui eu vou falar um pouquinho, rapidamente, um pouquinho para você de cada um deles. E aí eu quero te questionar se você se identifica com qual que você, quero que você preste atenção, com qual que você se identifica. E pensar também aí nas pessoas com quem você se relaciona, na tua esposa, na tua namorada, no teu marido, e quem que você identifica em cada um desses perfis. Vamos lá? Primeiro perfil. Quem tem esse primeiro perfil alto, geralmente são muito animados, são super otimistas, costumam falar bastante. Sabe aquela pessoa que chega num churrasco, não conhece ninguém direito e sai de lá amigo de infância de todo mundo? Então, é essa pessoa. Aquela pessoa com quem você sai e não consegue nem andar direito muitas vezes, porque ela fala com tanta gente na rua, com quem conhece e com quem não conhece, que você não consegue nem caminhar direito. Outra característica que eles têm, eles são muito animados e são muito empolgados para começar alguma coisa. Então adoram uma novidade. Você fala uma novidade para eles, eles logo querem embarcar naquilo com você, só que eles têm um problema, um ponto de melhora. Eles adoram começar, mas eles podem ter dificuldade para terminar. A gente costuma brincar que eles têm muita iniciativa e pouca acabativa, porque eles querem sempre começar uma coisa nova, diferente, e aí outro ponto de melhora deles é o foco. Muitas vezes eles têm dificuldade para focar em atividades. Outra característica que eles têm, adoram uma câmera, adoram aparecer mesmo, ser o centro das atenções, eles gostam disso e tá tudo bem. Se você conhece alguém assim, ou você é assim, esse primeiro perfil a gente chama de comunicadores, são os comunicadores, eles estão muito ligados a conexão com as pessoas é muito importante para eles. Então, eles gostam de quanto mais gente melhor, eles querem se relacionar com todo mundo, com a galera. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil, ele é focado em resultado. O que importa para essa pessoa é realizar, é dar check em tarefa. É pegar uma lista de tarefas e não é fazer, é destruir, é passar por cima, fazer tudo. E aí um primeiro ponto de melhora deles muitas vezes eles acabam passando por cima de processos ou passando por cima de pessoas também, porque é tão importante, eles estão tão focados na realização da tarefa, em cumprir aquilo que precisa ser feito, que eles muitas vezes acabam atropelando sem nem perceber, tanto o processo quanto as pessoas. Muitas vezes eles são um pouco grossos, porque eles têm falta de paciência. Eles têm uma coisa muito boa que é enxergar lá na frente. Então, os outros perfis têm dificuldade de enxergar o que eles já estão vendo, já sabem muitas vezes que vai dar certo, então eles já querem ir lá, realizar, vamos lá. E os outros perfis ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, esse é um ponto de melhora deles, porque eles não têm paciência para explicar para as pessoas que têm os outros perfis o que eles querem, o que eles já viram. E quando eles param e explicam, eles se tornam líderes incríveis, porque eles conseguem ver lá na frente. Então eles só têm que ter um pouquinho mais de paciência e de saber que os outros muitas vezes não conseguem enxergar aquilo que eles já estão visualizando. Esse segundo perfil ele é muito motivado por desafio também. Geralmente eles ficam confortáveis em situações de conflito, em situações de pressão. Então esse segundo perfil são os executores, extremamente focado em resultado, focado em tarefa.
Terceiro perfil, esse foi o segundo, né? Os executores. Terceiro perfil são pessoas que, ao contrário dos executores, eles são focados em processo. Eles gostam de estabilidade, gostam de segurança, gostam que as pessoas tenham paciência com eles. Precisam, para entrar em ação, eles precisam primeiro estruturar, precisam se planejar, precisam conseguir visualizar o processo na cabeça deles e só depois eles começam a entrar em ação. São pessoas que estão voltadas para pessoas também. Assim como os comunicadores, eles são voltados para pessoas. Qual que é a diferença? O comunicador é da galera, ele quer todo mundo, ele quer conhecer todo mundo, ele quer fazer um monte de amigos, mas as relações do comunicador, elas são um pouco mais superficiais. Não todas, obviamente, mas em geral, elas são mais superficiais. Esse terceiro perfil, que eu já vou te falar qual é, esse terceiro perfil, ele é de poucos e bons, sabe? A pessoa tem... não é de muitos amigos, eles são mais reservados, mas eles têm uma relação mais profunda com esses amigos. Então as relações deles tendem a ser mais profundas e eles são extremamente preocupados com as pessoas, eles adoram ajudar. Qual que é um ponto de melhora desse terceiro perfil? Exatamente essa dificuldade de entrar em ação. Então, um perigo para eles é ficar planejando, ficar organizando e nunca entrar em ação, ou demorar muito para entrar em ação. Muitas vezes eles são vistos como pessoas lentas, demoradas, principalmente pelos executores, que são exatamente o oposto desse comportamento. Esses são os planejadores. Eles, como eu falei, eles adoram planejar e eles são focados em estabilidade, são pessoas que falam geralmente de uma forma mais calma, mais cadenciada, são os planejadores, terceiro perfil. E o quarto perfil, aqui no Brasil estatisticamente ele é mais raro, são pessoas para as quais o importante é a qualidade. Eles são extremamente criteriosos, são muito críticos, e aí já vem um ponto de melhora, porque muitas vezes eles se criticam demais e criticam os outros demais. Então eles podem ter uma tendência de se tornarem pessoas, além de muito críticas, pessimistas. Então ele tem que prestar atenção nesse tipo no comportamento dele para ver se ele não se torna uma pessoa muito pessimista. Mas eles são excelentes em análise de risco. Enquanto os outros perfis, principalmente o executor e o comunicador, já está indo lá, já está realizando, já está fazendo, já está muito empolgado para fazer, ele é mais calmo, assim como o planejador, ele é mais calmo, é mais centrado, só que ele é mais no detalhe. Em relação ao planejador, esse quarto perfil ele vai mais no detalhe, ele está muito preocupado com a excelência daquilo que está sendo feito, daquilo que ele está fazendo, que a equipe está fazendo. A palavra-chave desse perfil é qualidade e eles são focados em tarefas também, assim como os executores, eles são focados em tarefas. Só que não é sair fazendo de qualquer jeito. Analisa, vê todas as situações, identifica o que pode dar errado, faz essa análise de risco, são muito criteriosos. O que eles gostam? Eles gostam de rotina, eles geralmente também falam de uma forma mais tranquila, mais pausada, mais amena. Eles, além de gostar de rotina, eles gostam de processos bem estruturados. Então, se ele não conseguiu entender, isso é uma coisa importante. Vai explicar alguma coisa para uma pessoa que você acredita que tem esse tipo de perfil, explica o porquê, explica como, quando, ele quer saber tudo. Ele quer entender, enquanto ele não entende tudo, todos os motivos, ele não fica satisfeito. E é uma pessoa extremamente exata também. Se é A, é A, não é B. Então não vem dizer que é B porque não é. Ele é exato. Esse quarto perfil são os analistas.
analistas. Então eles são muito focados em realização também de tarefas, só que de uma forma cadenciada e bem criteriosa, focando muito na qualidade. Se você se identificou em algum desses perfis, ou se você identificou alguém que você conhece, conta para essa pessoa: olha, eu descobri que você é um comunicador, eu descobri que você é um executor, um planejador ou um analista. Ou talvez agora você esteja se perguntando assim: ué, mas eu me vi um pouco no comunicador e um pouco no executor. Ué, por quê? O que acontece é o seguinte: todos nós temos um pouco dos 4 perfis. Geralmente tem 1 ou 2 perfis que são mais fortes em você, então que eles vão comandar as tuas ações, o teu comportamento na maioria das situações. Mas todos nós temos um pouco dos 4 perfis. Como saber exatamente qual é o percentual de cada um dos perfis para você, como que você se comporta? Só fazendo uma análise de perfil comportamental. Ali, essa análise é uma ferramenta que faz um raio-x teu ali, mostra, entre outras coisas, qual é o teu perfil de comportamento, como que ele é distribuído. E se você ficou interessado nesse assunto, me segue, me acompanha, que eu vou trazer muito mais esse assunto aqui pra você, porque eu realmente acredito que todo mundo precisa saber disso, porque esse é o tipo de coisa que resolve conflitos, porque eu entendo que eu ajo de uma determinada maneira e que o outro não age porque ele tem um determinado perfil diferente do meu. Então, você sabendo disso, de uma forma empírica aqui, eu te digo que uns 80% dos teus problemas aí de relacionamento, eles vão ser resolvidos simplesmente se você souber qual é o teu perfil, como você se comporta, como o meio está te exigindo e como as outras pessoas com quem você convive, o teu chefe, os teus subordinados, os teus colegas de trabalho, a tua família, como que eles se comportam. E aí qual que é a regra? A regra de ouro, ela diz: trate ao outro como a si mesmo, né? A regra aí de platina seria: trate ao outro como ele quer ser tratado e não como você gostaria de ser tratado, exatamente por isso, porque você tem um perfil de comportamento e não necessariamente é o mesmo da outra pessoa. Beleza? Espero que conhecer sobre o teu perfil agregue muito às tuas relações de agora em diante. Um abraço!